Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita determinação, com muita disposição para a aula, para aprender bastante, com muita atenção. E hoje, quarta-feira, 2 de setembro, nós estamos aqui para mais uma aula de ciência, onde nós vamos continuar o estudo sobre as plantas e hoje nós vamos falar sobre as plantas e os demais componentes do ambiente. E todo mundo está preparado? Podemos iniciar? Então vamos lá. Então vamos juntos nessa viagem sobre o mundo das plantas. Então, livro de ciências, página 81. Corre lá todo mundo e pega o livro, ok? Então, olha lá. Abrindo na página 81, é esta página aqui. Vocês vão ver esta imagem. E o que é que nós temos aqui? Nós temos uma planta, que nós estamos vendo aqui a folha, e tem um bichinho aqui. Que bichinho é esse? Ah, muito bem, a lagarta. Aí vocês vão me responder isso aqui, ó, vão pensar. Qual é a importância da planta para a lagarta? Vocês sabem me dizer? A planta tem importância para a lagarta? Sim ou não? Se tem, qual é essa importância? Ah, muito bem. Vocês são bastante inteligentes, eu sei. É isso mesmo. A planta é importante para a lagarta porque ela serve de alimento para ela e auxiliando assim no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Não é verdade? As lagartinhas adoram as plantas quando é naquela época que elas estão em metamorfose, quando ela passa o todo, né, iniciar o processo, que fica cheio de lagartinha, onde tem planta, quem tem planta em casa sabe o que é que elas fazem, elas comem todas as folhas, elas estão o quê? Se alimentando, e ali elas vão crescer e vão se desenvolver. Então, por isso que a planta é tão importante para a lagarta. E agora vamos lá. Essa segunda pergunta aqui, ó. Com que finalidade o ser humano geralmente planta tomateiros? Os pés de tomate, não é? Que são os tomateiros. Por que é, gente? Qual é a finalidade? Para que o homem, o ser humano, né? Que é o homem, ele planta um tomateiro? Vocês sabem? Para que é que serve? Qual é a finalidade do tomateiro? Para que é que o tomate serve para o ser humano, para as pessoas? Ele tem alguma utilidade? Ele tem alguma serventia? Tem alguma finalidade? Ah, muito bem, vocês são bastante espertos. Então, o ser humano, que é o homem, não é? O homem, a mulher, tanto faz, são as pessoas. Geralmente, eles plantam os tomateiros para quê? Para colher os tomates. E esses tomates, para que eles servem? Qual é a finalidade dele para as pessoas? Era para se alimentar. Então, o homem, o ser humano, planta o tomateiro para quê? Para colher os tomates e se alimentar. E como nós estudamos também as plantas, não foi cada uma das partes, nós vimos que o fruto, ele faz o quê? Ele guarda a semente. E o tomate é um fruto? É lógico que é um fruto. E o que é que tem dentro dele? A semente. Então, as sementes estão guardadinhas, protegidas lá dentro do tomate, não é? E para que é que também serve? Para se gerar novos tomateiros. Então, o homem planta, o ser humano planta o tomateiro para isso, para se alimentar, né? Colher os tomates e se alimentar, como também para tirar as sementes e plantar novos tomateiros, certo? Então, olha aqui, ó. Na resposta que você deu à questão 2, que é essa aqui, a finalidade do tomateiro, qual é a relação entre o tomateiro e o ser humano? Vocês sabem a relação do tomate, do pé de tomate e das pessoas que são ser humano? Vocês sabem?
Pensaram, muito bem, então vamos lá, né? Então, a relação entre o tomateiro e o ser humano é uma relação alimentar. Porque o ser humano se alimenta do tomate que é produzido pelo tomateiro. Então, a relação é essa entre os dois, é de se alimentar, não é? É o alimento, ok? Combinado? Então, vamos para a próxima. E aqui, a tia Giane vai contar para vocês, né, essa historinha de uma planta, tá bom? Nós temos uma plantinha aqui e eu vou contar essa história. Eu sou uma planta. Tenho uma raiz que me segura bem firme na terra. Do solo ela retira água e sais minerais. Tenho também um caule forte que sustenta os meus galhos e folhas. Ele transporta a água e os sais minerais para todas as minhas partes. As minhas folhas geralmente são verdes e precisam de muito sol. Elas fabricam alimentos para eu crescer bem forte. Às vezes nascem flores em mim, aonde? Nas folhas. É das minhas flores que se formam os frutos e as sementes. Viu como eu sou? E tudo isso nós vimos nas aulas anteriores, as partes das plantas. Nós vimos, né, cada uma das partes e qual a finalidade de cada uma na planta, qual a importância de cada uma na planta. E aí, vocês, só para relembrar, né, vocês viram que a raiz, ela segura a planta bem firme na terra e ela retira a água e sais minerais, né? E vocês viram que o caule, ele faz o quê? Ele sustenta os galhos e as folhas. E ele também transporta a água e os sais minerais para todas as partes da planta. Como vocês viram, né? A raiz tira e o caule transporta. Não foi isso? Tudo isso nós vimos. Então, vamos lá, a gente ainda vai só para relembrar, para que vocês não esqueçam, ok? Então, vamos lá, continuando. E aqui nós temos as partes da planta. Vamos lá? A raiz, não é? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela tá aqui, ó, embaixo do solo. Tá vendo? Ó, crescendo, não é? E assim segurando a planta, fixando. Vamos lá? Nós temos a folha, né? Vocês viram que além de produzir, né, o alimento para a planta também, né? O alimento, ela também faz sombra. É por isso que é tão importante também ter as plantas, as árvores, porque ficando embaixo dela, a gente não vai estar pegando sol, a gente vai estar se protegendo do sol e vai estar bem mais frio ali. Nós temos também, olha só, a flor, que dela vão nascer os frutos. Nós temos, olha aqui, ó, o caule. Olha só, nós vimos que o caule é essa parte, toda essa partezinha aqui, que seguram as folhas e que transporta todos os alimentos, né, as águas e os sais minerais que a danada da raiz retira do solo e leva para todas as partes da planta. E que nós também chamamos de tronco. E aqui nós temos o fruto. Olha só, o fruto. Olha aqui, ó, fruto. Não é verdade? Que serve para nos alimentarmos. Ele guarda e protege a semente lá dentro dele. Não é verdade? E também teria a semente que a tia Jane não colocou aqui. Ok? Então, vamos lá, continuando. E aí, nós vimos também nas nossas aulas que existem alguns tipos de planta. Que nós temos as plantas aquáticas, que são as que, ó, são lá da água, como essa tem a Vitória Régia. Nós temos a planta trepadeira, que vive, tá certo? Subindo nas outras plantas. Se vocês perceberem, quem tiver a oportunidade de ver em casa um pezinho de maracujá, ele vai quem puder ver, ele vai onde tiver local, ele vai se
pendurando, vai se trepando, né? Vocês vão ver aqui esse movimento, certo? Então, trepadeira por isso, porque ele vive, né, agarrado nas outras plantas. E nós temos também a planta terrestre, que, ó, aqui é uma roseira, mas tem várias outras, tá bom? Terrestre porque ela está na terra, ela se fixa ao solo. Até a trepadeira também é terrestre, também tem terrestre, só que ela vai se enrolando em outras plantas se estiver próximo, ok? Então, tudo isso a tia Jane só está mostrando para vocês estarem revendo, tá bom? E não esquecer o conteúdo, aprender de verdade. Então, vamos lá. Lá na página, certo? 82 do livro, nós temos essas imagens, certo? Então, lá diz assim, ó, as plantas e os demais componentes do ambiente. Então, olha só, essas aí foi um trabalho que a Ana Carolina fez. Então, para fazer o trabalho da escola, ela recortou de revistas antigas, essas imagens aí que apresentam plantas. Vejam a seguir. Então, ó, ela cortou essa imagem aqui da árvore, pode atingir cerca de 1 metro de comprimento, tá bom? E a chifre de veado, que pode atingir cerca de 60 centímetros de altura. E ela também cortou essa daqui, ó. Não é uma plantinha, que é o brócolis, que a criança tá fazendo o quê? Está comendo. E aqui tem uma outra. Então, nós vamos ver, ó, a A, a B, a C e a D. Então, olha só, gente. Aqui na A, eu só quero comentar com vocês que muitos animais, como aves, insetos, estão vendo essa ave aqui, ó? E mamíferos se constroem os seus ninhos, né, os seus abrigos em árvores. E como vocês estão vendo aqui, ó, essa ave está vendo aqui, ó, construindo o seu ninho. Então, olha só como a árvore é importante. E aqui uma planta parasita, ó, que vive às custas das outras. Então, olha só, essa planta aqui, além delas utilizarem outras como suporte, também retira delas o alimento, tá certo? São as plantas, como eu já falei, as parasitas, o cipó-chumbo e a erva de passarinho, todas elas. Então, as plantas parasitas, assim, elas vivem às custas das outras, elas não fazem nada, elas só vão retirando de outra planta o que elas precisam, tá certo? Quando a gente, assim, parasita, se for uma pessoa, é uma pessoa que vive dependendo dos outros para tudo, não tem coragem de fazer nada. Assim é a planta parasita. Vamos lá. Olha só aqui, ó. Por quê? O brócolis é uma planta, tá certo? Então, olha só. Além do ser humano, que a gente já disse, são as pessoas, certo? Diversos animais se alimentam de plantas, como a capivara, o coelho, alguns pássaros e a maioria dos insetos. Todos se alimentam de planta. Olha essa aqui. Aqui mostra, né? Tá bem rasteira, porque muitas vezes a água da chuva forma uma enxurrada, muita água, né? Que pode arrastar a parte do solo para as regiões mais baixas do local. E algumas partes das plantas, como a raiz, né? Conserva a estrutura do solo e evita que isso aconteça, que sejam arrastadas, não é? Que o solo seja arrastado. Além disso, as folhas das plantas impedem que muitas gotas de água da chuva atinjam diretamente o solo. Então, por exemplo, nas dunas, muitas vezes as pessoas plantam, porque nos morros que a gente chama, a matinho para quê? Para segurar o solo ali. Para quê? Para a duna não descer, para a terra não descer na chuva. Porque se ela estiver toda plantada, por conta da planta, a chuva não leva a terra. Olha só, agora na página 83. Então, nós vamos observar que, olha aqui, ó, durante a produção do seu próprio alimento, as plantas, né, liberam gás
oxigênio na atmosfera. Esse gás é essencial para a respiração da maioria dos seres vivos, como os seres humanos. A presença de plantas torna os ambientes mais úmidos e auxilia na ocorrência de chuvas, isso porque elas liberam vapor de água no ambiente. A sombra das plantas ajuda a manter o solo úmido. Então, onde tem muita planta, onde cai muita folha, se vocês tirarem as folhas, vocês vão ver que embaixo a terra está bem molhadinha, ela está úmida. Porque a folhinha que vai caindo, ela vai criando uma proteção e ela vai fazendo, evitando com que a água evapore totalmente. Por isso que as plantas são tão importantes. Então, olha só, aqui pergunta assim, né? Observando as imagens da página anterior, você acha que as plantas interagem com o ambiente e com os outros seres vivos? Ao responder a questão acima, você deve ter percebido que as plantas se relacionam entre si, com o ambiente e com outros seres vivos de diferentes maneiras, como através da alimentação, tem plantas que o ser humano planta para se alimentar, para a questão da sombra, para respirar, né, para utilizar o oxigênio que é produzido por essas plantas. Também, né, acaba servindo de morada para vários animais, como, por exemplo, as aves que constroem os pássaros, né, em geral, constroem seus ninhos em árvores. Então, existe uma relação bem forte entre, né, o ambiente e os seres vivos. Então, as plantas são essenciais para o ambiente e para a vida na Terra. Elas se relacionam com outros seres vivos de diferentes maneiras. Nessas relações, as plantas podem servir de alimento, de abrigo e de suporte para outros seres vivos, proteger o solo, além de interferir em algumas características do ambiente. Como, por exemplo, aqui, ó, ela interfere porque na característica do ambiente? Porque, ó, cheio de folha no chão. Além dela estar protegendo o solo, não é? Ela também está dando uma modificada no ambiente, ok? Então, olha só, gente. Vocês já pensaram como seria o planeta Terra sem as plantas? Será que elas fariam falta? Seria muito difícil, sabe por quê? Porque além de fornecer alimentos, ela também serve como abrigo aos animais, protege os solos. Elas também contribuem para a formação de chuvas e a manutenção da umidade do ar, para deixar o ar mais agradável, mais frio. Então, gente, nós vimos mais um pouquinho sobre as plantas, nós vimos aí, vocês viram a importância das plantas mais do que nunca, não é? A relação dela com o ambiente, quanto ela é importante, não é? Ela fornece sombra, ela torna o ar mais úmido, ela serve de moradia para alguns animais, ela nos fornece o alimento, o oxigênio, que é o gás bom, né? Que ela libera para que a gente, nós, pessoas, animais, todos seres vivos, possam estar inspirando esse ar na nossa respiração. Então, é uma relação muito intensa, muito forte da planta, né? Das plantas com o ser humano, com o ambiente, certo? Então, eu espero que vocês vejam essa aula, revejam para que vocês de verdade estejam aprendendo, tá certo? Quanto mais vezes vocês verem a aula, mais vocês vão ficar ligados, mais vocês vão estar aprendendo, tá bom? E a tia Jeane vai estar lá no grupo postando a atividade que deve ser realizada, ok? Então, um beijo bem grande, bem forte em todos vocês, um abraço e até a próxima aula.